Salve, salve, queridos! Hoje vamos iniciar mais uma resolução de questões, dessa vez agora com a Escola de Sargentos das Armas, a ESA, a pedido de alguns alunos, amigos e você que está aí, que também pode se debruçar nesse momento, tá bom? Então bora aqui, ó. Antes da gente iniciar, só para ficar claro, eu irei fazer resolução tanto da prova de 2019 como o processo seletivo do ESA referente ao ano de 2020. Antes de iniciarmos, você pode aí curtir, compartilhar, se inscrever no canal Humanas 700 e também fica aqui uma ressalva para quem quiser se debruçar sobre outros materiais, outras dicas, não só do ESA, mas da SpaceX e de outras escolas militares, assim também como o Enem e outros processos seletivos. Siga a página, minha página pessoal do Instagram, Professor Arion Chau. Belezinha? Joinha, tranquilaço, assim como você pode seguir também a página do Humanas 700 lá no Instagram. Joinha? Bora lá, queridos. Ó, questão número 1 da edição da ESA de 2020 diz o seguinte, ó: o clima que se estende pela faixa litorânea do Nordeste ao Sudeste, com grande influência da massa tropical, apresentando alta pluviosidade e elevadas médias térmicas. Trata-se do clima. É uma questão que, a princípio, está abordando sobre os macroclimas e também é necessário entender um pouquinho sobre a atuação das massas de ar no território nacional. O item A menciona equatorial úmido, item B, litorâneo úmido, item C, tropical de altitude, item D, tropical semiárido ou de semiaridez e o item E, subtropical úmido. É uma questão simples, trivial, mas é necessário que vocês possam entender alguns pontos importantes da climatologia do Brasil para gabaritar uma questão como essa. Então, bora aqui, queridos. Ó, o Brasil apresenta 3 macroclimas: o macroclima equatorial, o macroclima tropical e o macroclima subtropical. O macroclima equatorial, por vezes, também é considerado e chamado de clima equatorial úmido, em virtude das suas altas taxas de pluviosidade. O índice pluviométrico do clima equatorial úmido fica em torno de 2.500 a 3.000 milímetros. Dependendo do ano, esse valor pode até ser um pouquinho superior aos 3.000 milímetros anuais. Joinha? O clima equatorial, ele atua na região norte, na região amazônica. Então a gente já elimina, pois a questão fala de um clima que atua do litoral nordestino até o litoral do sudeste, não é isso? Mas só para finalizar, o clima equatorial úmido, além de apresentar altas pluviosidades ou um alto índice de precipitação de chuvas, também irá apresentar uma baixa amplitude térmica. Em outras palavras, a diferença entre a máxima e a mínima temperatura em um intervalo de 12 meses, em um intervalo anual, é baixa, é pequena, com temperaturas sempre elevadas ao longo do ano. Joinha, tranquilaço, e detalhe, é o clima que irá apresentar o maior índice de chuva do Brasil. Então a região amazônica é a região que mais chove no território nacional. O clima tropical, ele se subdivide em clima tropical semiárido ou de semiaridez, o clima tropical de altitude, o clima tropical típico ou semiúmido, chamado também em alguns momentos de clima tropical alternadamente seco e úmido, e o clima tropical litorâneo ou costeiro, né? Essa ramificação do macroclima tropical é necessário que a gente entenda algumas nuances e, sobretudo, onde eles irão atuar, em quais regiões, em quais delimitações territoriais dentro do território nacional brasileiro. Então, bora aqui, ó. Clima tropical semiárido. Esse clima é predominantemente inserido
em uma sub-região da região do Nordeste brasileiro, chamada de sertão. O sertão é uma sub-região do Nordeste. O Nordeste é uma região brasileira que é subdividida em 4 sub-regiões: Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. E é nesse sertão que irá predominar o clima tropical semiárido, com o menor índice pluviométrico registrado no Brasil e constantemente ano após ano, chovendo em torno de 800 a 1.000 milímetros no intervalo temporal de 12 meses. Temperaturas sempre elevadas e também amplitude térmica baixa. A diferença entre a máxima e a mínima é muito pequena. Joinha, tranquilo? Clima tropical típico ou semi-úmido, ou por vezes, clima tropical alternadamente seco e úmido. Irá atuar na região central do Brasil, no Cerrado ou na savana brasileira. E é um clima que vai apresentar um índice pluviométrico em torno de 1.000 a 1.500 milímetros ao longo do ano. Também uma amplitude térmica baixa, um pouquinho maior em comparação ao clima equatorial úmido na Amazônia e ao clima tropical de semiaridez no sertão nordestino, mas também irá apresentar temperaturas elevadas em boa parte do ano. Atenção, as chuvas são concentradas no verão, no início de cada ano, e no inverno a temperatura cai bruscamente em algumas cidades e o índice pluviométrico é muito baixo. Então, invernos secos e com a temperatura um pouquinho mais amena, verões chuvosos e temperatura normalmente bem elevada. Joinha, que também não se encaixa na questão, tá? Clima tropical de altitude. O clima tropical de altitude sofre a influência de um fator climático fixo, que é o relevo. A altitude tem um referencial fixo, que é o nível médio do mar. E dentro da troposfera, que é a primeira camada atmosférica, a camada em que nós vivemos, moramos, e que ocorrem os fenômenos meteorológicos, contudo, também é a região de maior pressão atmosférica e maior concentração gasosa, claro. Esse clima tropical de altitude, dependendo aí da altitude, as temperaturas tendem a cair, né? A relação normalmente é de a cada 100 metros de altitude diminuir em média de 0,3, 0,5, no máximo 0,6 graus na escala Celsius. Joinha. Índice pluviométrico em torno de 1.000 a 1.500 milímetros ao longo do ano e amplitude térmica mais elevada do que os outros climas mencionados anteriormente, ou seja, a diferença entre a máxima temperatura e a mínima ao longo do ano é maior em comparação ao clima tropical típico ou semiúmido, o clima tropical semiárido e o clima equatorial úmido que a gente já citou. Clima tropical litorâneo ou costeiro. Esse clima tropical litorâneo ou costeiro atua no litoral oriental do Brasil ou litoral leste. O Brasil possui 2 litorais. O litoral setentrional, ou norte, influenciando ali sobretudo, ou se fazendo presente na Costa Branca do estado do Rio Grande do Norte, o litoral setentrional do RN, e o litoral cearense, pegando também o litoral de outros estados, tanto na região norte como na região nordeste, sobretudo. Joinha? Contudo, o clima tropical litorâneo ou costeiro, que sofre a influência de uma massa de ar que surge no Atlântico Norte, chamado MTA, Massa Tropical Atlântica, uma massa muito úmida, que é oriunda do Oceano Atlântico, em especial do Atlântico Sul, e com os ventos alísios que irão transladar essa massa úmida e quente, irá depositar chuvas no litoral brasileiro, do Nordeste até o Sudeste do Brasil, em alguns casos chegando até a região Sul, em alguns períodos do ano. Então, repetindo, clima tropical litorâneo ou costeiro,
atuação da MTA, massa tropical atlântica, uma massa quente, porque surge na região tropical, e úmida, porque surge no oceano, e o oceano evapora o ano inteiro, tá? Tem índice pluviométrico em torno de 1.500 a 2.000 milímetros, então será o segundo clima com o maior índice de precipitação de chuva, ficando aí atrás apenas do clima equatorial úmido na Amazônia, joinha. E aí o nosso gabarito, não é isso? O clima que se estende pela faixa litorânea do Nordeste ao Sudeste, com grande influência da massa tropical, né? Atlântica, no caso, apresentando alta pluviosidade e elevadas médias térmicas, ou seja, temperatura elevada e índice de chuva bacana ao longo dos 12 meses. Joinha, então, gabarito letra B. Clima litorâneo úmido, o clima tropical litorâneo úmido ou costeiro úmido. Joinha. Só para a gente finalizar com chave de ouro, o clima subtropical é um clima que está presente abaixo da linha paralela do Trópico de Capricórnio, que está a 23 graus, 27 minutos e 30 segundos em referência ao Equador. Tá? Esse clima subtropical irá atuar na região sul do Brasil, irá se fazer presente nessa região. É um clima que irá apresentar a maior amplitude térmica do Brasil, verões quentes e invernos com a temperatura bem baixa, próximo a 0 graus em algumas regiões, tá? E verões quentes. Então, amplitude térmica elevada, índice pluviométrico em torno de 1.000 a 1.500 milímetros. Então, chove de maneira bacana ao longo dos 12 meses do ano. Joinha. Esse clima subtropical, ele irá sofrer a influência de uma massa polar. É a única massa polar que atua no território brasileiro durante 3 meses do ano, junho, julho e agosto, no chamado solstício de inverno do hemisfério sul. E aí uma massa chamada MPA, massa polar atlântica, vindo lá da Patagônia Argentina, do Círculo Polar do Antártico, corta a região sul do Brasil, fazendo surgir assim uma friagem ou uma frente fria, ocasionando uma queda brusca na temperatura. Ok? Joinha. Até mais, queridos. Não se esqueçam, se inscrevam, curtam, compartilhem o vídeo e até a próxima questão. Um abraço!